Romanos capítulo 12, nós vamos ler esse capítulo inteiro. Romanos capítulo 12. Hoje e amanhã estaremos nesse capítulo, ok? Mas você mantém a sua Bíblia aberta e a gente vai passear aqui no livro de Romanos, na carta aos Romanos. E eu vou depois disponibilizar também aos irmãos o PDF com essa palavra, ok? O que muda a gente? Romanos capítulo 12, a partir do primeiro verso, diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se emoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Verso 3. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. Assim, cada um de nós tem um corpo, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se alguém tem um dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, contribua com generosidade. Se é exercer liderança, exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmos. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribua a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Faça tudo possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se ele tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Com o bem. Uau, Paulo, que isso? Parece uma metralhadora, né? Parece uma metralhadora paulina aqui. Ele quase que não deixa a gente respirar ao ler esse trecho maravilhoso. O capítulo, a carta, na verdade, a Epístola de Romanos, é a carta mais importante do apóstolo Paulo. É a teologia sistemática do apóstolo Paulo. Lutero dizia que se toda a Bíblia se perdesse, mas sobrasse pelo menos Romanos, a gente estava resolvido. Então, eu, antes de conhecer o Evangelho, já era pastor, mas conheci o Evangelho depois. Antes de eu conhecer o Evangelho, para mim, Romanos era a carta mais difícil de se entender, mais estranha, mais complicada. Depois que eu conheci o Evangelho, a chave que faltava, para mim, a carta mais simples, mais clara, né, mais poderosa e maravilhosa que nós temos, e me faz entender toda a Escritura Sagrada, toda a Bíblia Sagrada. O capítulo 1, versículo 16, Paulo usa o tema da carta, que é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus.
O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Amém. Isso é o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação. Porém, o Evangelho não é apenas poder para a salvação, ele também é poder para a transformação. Se nós não entendermos isso, que o Evangelho não é poder apenas para a salvação, mas também para a transformação, o que acontece? Nós somos salvos, mas não vivemos para a glória de Deus. Deus não salvou você para ir para o céu. Deus salvou você para a glória dele. O alvo final da nossa salvação é a glória de Deus, não é o céu. Você vai para o céu, eu creio no céu, amém? Mas o alvo final da sua salvação, tudo que Deus fez, está fazendo e fará, é a glória dele. Ele salvou você para glorificar a ele. Porém, se eu não entendo que o Evangelho também é poder para me transformar, eu vivo salvo, mas não para a glória de Deus. Por isso que nós olhamos para a igreja e vemos tantos cristãos que não parecem que vivem para a glória de Deus. Não parece que vivem para a honra de Deus, e sim para a sua própria glória, e sim para o seu próprio nome. Então, a minha proposta aqui, a minha missão aqui, nessas duas palestras, hoje e amanhã, é falar sobre isso. Esse Evangelho, o que ele muda a gente, e esse poder que nos transforma, e as áreas que esse Evangelho nos atinge. Amém? Bom, a maioria das cartas de Paulo seguem um padrão. Guarde isso, seguem um padrão. Ele começa com um conteúdo doutrinário e depois ele segue com as exortações práticas. Esse é um padrão que você vai perceber ao estudar as cartas paulinas. Efésios tem 6 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 3 você tem doutrina. Do capítulo 4 ao capítulo 6 você tem ordenanças, exortações, ordens práticas. Colossenses tem 4 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 2 você tem doutrina. Do capítulo 3 ao capítulo 4 você tem ordenanças. E a carta aos Romanos não é diferente. Nós temos 16 capítulos nessa carta. Nós vamos cobrir aqui os 11 capítulos, os 12 capítulos no caso dessa carta, esse que lemos hoje. E nós vamos cobrir os outros também aqui de forma mais rápida. São 16 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos a doutrina do Evangelho. E do capítulo 12 em diante, nós temos as exortações práticas do Evangelho. Então, veja se você compreendeu. Doutrina e exortação. Ok? O ensino do Evangelho e a prática do Evangelho. Mas eu descobri que isso não é apenas um padrão didático, isso é um padrão de poder. Um padrão de poder. Se nós percebermos isso, entendermos isso, crermos nisso, seguirmos conforme o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo, nós não vamos apenas entender o que ele está falando, mas nós teremos o poder de Deus para viver o que ele está falando. A parte doutrinária é aquilo que você deve crer. De novo, a parte doutrinária é aquilo que você deve crer. Ok? Crer. É o Evangelho. É a verdade do Evangelho. É a doutrina. É a revelação do Evangelho. É aquilo que você deve crer. Agora, a parte exortativa é aquilo que você precisa obedecer. Ok até aqui? Mas guarde o que eu vou dizer, o que eu vou afirmar aqui. Você só consegue fazer o que Deus manda se primeiro crer no que ele diz que Cristo fez por você. Você não vai conseguir fazer o que Deus manda na parte exortativa, se primeiro você não crer no que Deus diz na parte doutrinária. Ok? O poder para fazer o que Deus manda está em crer no que Deus diz sobre você em Cristo Jesus. Sobre o que Cristo fez por você. Você não consegue e não agrada a Deus se conseguir. A Bíblia fala que sem fé não é difícil. A Bíblia fala que sem fé é impossível você agradar a Deus. Mas não é qualquer tipo de fé. Significa que ao tentar agradar a Deus, ou ao tentar obedecer a Deus, antes você precisa crer. Mas crer em quê? Crer em Deus? Não, os demônios creem em Deus. Crer no que Cristo fez por você. Amém? O poder para obedecer
vem da fé naquele que obedeceu perfeitamente. Então, toda vez que você estiver diante de um mandamento, ok? Bíblico, você precisa ver no texto Cristo, o que Cristo já fez por você. O que Cristo já fez no seu lugar. E é daí que virá para a sua alma o poder da graça para você conseguir agradar a Deus. Cristo é o motivo do poder e é o alvo da glória da sua obediência. Preste atenção nisso. Ele é o motivo do poder da sua obediência. Se alguém chegar para você e falar assim, como é que você consegue obedecer do jeito que você obedece? Em qualquer aspecto, em qualquer mandamento, perdão, contribuição, misericórdia, qualquer mandamento. Como é que você consegue obedecer do jeito que você consegue? Ora, a resposta sua só pode ser uma. Eu consigo por causa de Cristo. Eu consigo por causa do que Cristo fez por mim. Eu sou movido, o poder, a motivação, o poder que me move a fazer isso é o que Cristo já fez por mim. Então, Cristo é o motivo do seu poder. Mas ele também é o alvo da glória da sua obediência. Quem recebe a glória, quem deve receber a glória da sua obediência? Só ele. Somente ele. Agora, se você acredita que o poder para a sua obediência vem de você mesmo, é para você mesmo que vai a glória da obediência. Mas quando você acredita que o poder da sua obediência vem de Cristo, é para ele que vai a glória da sua obediência. Amém? Eu queria muito que você entendesse isso. Porque guardasse isso, não só entendesse, mas guardasse isso como uma verdade que deve ser aplicada para toda a sua vida. Por isso nós temos aqui, em Romanos capítulo 12, começa assim. Como é que começa? Portanto, irmãos. É assim que começa a parte exortativa dessa carta. Portanto, irmãos. A conjunção conclusiva, portanto, aqui, está ligando o que ele vai dizer, do capítulo 12 em diante, com tudo o que ele disse. É como se fosse um elo, ok? Um elo. Portanto, aqui, essa conjunção é um elo. Ele vai ligar tudo que ele vai dizer com tudo que ele já disse. Hoje, amanhã é que nós veremos o que ele vai dizer. Hoje nós veremos o que ele já disse. Já que eu falei aqui que o poder para obedecer vem de crer no que Deus já fez, nós vamos ver o que Deus já fez. Ok? E amanhã, então, nós vamos ver o que Deus quer que a gente faça. Como Deus quer que a gente viva. O que Deus quer que mude na gente. Quais são as transformações e em que áreas Ele quer que nós sejamos transformados. Então, o que já foi dito? Primeiro, o evangelho da justificação pela fé. Os 3 primeiros capítulos de Romanos falam do nosso estado de pecaminosidade. E como que nós estamos, todos os homens, como nós estamos diante da lei de Deus por causa disso. Qual é o raio-x, qual é o diagnóstico da humanidade? O diagnóstico está nos 3 primeiros capítulos de Romanos. Não há desculpa. Não há ninguém desculpável. Não há. Todos somos pecadores, todos somos culpados. O veredito da lei de Deus é culpado. Nós falhamos em tentar ser justos diante de Deus, baseado em nossa própria justiça. Não é só que buscamos a injustiça, não é só isso. Não é esse o único problema da humanidade. Há uma parte da humanidade, ou há um perfil de pessoa que ama a injustiça. Mas há um outro perfil de pessoas, há um outro grupo da humanidade que quer a justiça, mas busca ser justo diante de Deus, baseado na sua própria justiça. Romanos capítulo 3. Dá para ler aí? Romanos capítulo 3, versículo 19 a 20.
sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, ou seja, todos. Para que toda boca se cale e todo mundo esteja debaixo do juízo de Deus. Ou seja, tudo que a lei de Deus diz, só diz para colocar todo mundo debaixo de juízo. Não há ninguém acima da lei. Todos estão debaixo da lei. E tudo que ela diz, ou seja, todos os mandamentos de Deus, toda a exortação bíblica, todos os preceitos, todos os caminhos, todos os juízos de Deus, é para colocar os homens todos debaixo de juízo. Versículo 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseado na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Portanto, irmãos, nós falhamos em tentar ser justos diante de Deus, baseando-se em nossa própria justiça. Tim Keller divide a humanidade, eu aprendi isso com ele e passei a fazer o mesmo. Ele divide a humanidade entre religiosos e irreligiosos, relativistas e moralistas. Bem, aqui, nesses 3 capítulos, Paulo mostra que esses 2 grupos, que resumem toda a humanidade, estão debaixo da ira de Deus. Todos falharam, sejam os pagãos com a lei da consciência, sejam os religiosos com a lei das Escrituras. Todos falharam diante de Deus. Mas, no capítulo 3, a partir do versículo 21 até o 26, começa a falar que Deus, então, manifesta a justiça pela fé no que Cristo fez. Preste atenção. Veja a diferença, então. Veja a iniciativa divina. Deus manifesta a justiça pela fé. Até o capítulo 3, versículo 20, nós temos a humanidade falhando na justiça pelas obras. Então, a partir do versículo 21 do capítulo 3, ele fala que Deus manifesta a justiça pela fé no que Cristo fez. Veja como que é diferente. Não é a justiça no que você faz, mas é a fé no que Cristo fez. Versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem. Então veja, agora se manifestou uma justiça. Veja, agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Não é uma justiça que a gente oferece a Deus, é uma justiça que Deus deposita em nós, que cremos. Uma justiça que não depende da lei, uma justiça que não depende do que você faz, ela depende do que Cristo fez. Portanto, versículo 22, justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados, 24, gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância, a ter deixado impunes pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então a revelação do Evangelho aqui é essa, que Deus decidiu tratar como justo quem crê em Jesus, como se este tivesse vivido uma vida tão justa quanto ele. A justificação é isso, nós falamos isso no ano passado. Deus decidiu tratar você, que crê no Filho dele, que viveu uma justiça perfeita, como se você tivesse vivido essa vida perfeita, essa justiça perfeita. Então, Deus faz isso, entregando Jesus como oferta para pagar a nossa dívida impagável. Paulo havia dito em Romanos 3, 21, que essa justiça independe da lei, mas que sempre foi confirmada por ela. A lei, o Antigo Testamento, sempre esteve anunciando o Evangelho. Mas por causa da própria lei, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, havia um véu em seus corações. Quando eles liam a palavra, não conseguiam ver o Evangelho ali, não conseguiam ver Jesus ali.
Mas quando nós nos convertemos, o véu foi retirado e hoje nós olhamos para as Escrituras para ver o que Jesus fez por nós. Paulo, então, já diz isso, ou seja, o Evangelho sempre esteve lá, ensinado no Antigo Testamento. Para provar isso, em Romanos 4, então, aí a gente vai para o 4, Paulo cita Abraão. Não o pai das obras, Abraão o pai da fé. Abraão não é o pai das obras, ele é o pai da fé, ele é conhecido como o pai da fé. Ou seja, o que fez de Abraão quem ele era, não foram as obras que ele fez, mas foi aquilo que ele creu, naquele que ele creu. Então veja o capítulo 4, versículo 16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, ou seja, os judeus, mas também os que têm fé que Abraão teve. Ele é pai de todos nós. 22. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu e, em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras 23, lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós. Aleluia! Nós, a quem Deus creditará a justiça, depositará a justiça para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Então, a mesma promessa que Deus fez a Abraão, ele fez para nós. As mesmas bênçãos que Deus derramou sobre Abraão, ele derramou sobre você. Paulo, então, usa um argumento bíblico histórico para provar que Abraão foi justificado pela fé e que suas obras foram prova de que ele cria ter sido justificado por Deus. Se você encontrasse Abraão vivo e perguntasse para ele, uma vez uma irmã, ela falou assim, quando ela leu aquela passagem onde Abraão entrega o filho dele, né, para ser sacrificado, entrega Isaac, sobe o monte, ele entrega, ele só não executou, mas dentro do coração isso já estava resolvido. Ele entregou Isaac, ele sacrificou Isaac dentro do coração, dentro da sua intenção. E aí essa irmã falou assim, eu não consigo acreditar nisso. Ela disse para mim, eu não consigo acreditar nisso. E eu disse, por quê? Ela disse, isso daqui é demais. Eu não consigo nem imaginar eu fazendo isso com meu filho. Meu único filho. Ela tinha um filho. Meu único filho. O que ela estava dizendo, ela estava sendo sincera. Ela disse o seguinte, ela estava dizendo o seguinte, se Deus me pedisse isso, eu diria não. Era isso que ela estava dizendo. Se Deus me pedisse para sacrificar meu filho, eu diria não. E nós provavelmente também diríamos não. Só que na cabeça dela, Abraão resolveu fazer isso porque ele era muito bom. Porque ele era um crente melhor que ela, melhor que eu. É alguém assim que se sacrifica, sabe? Alguém que se doa, alguém devoto, alguém piedoso, alguém quase santo. Ou seja, que tem uma justiça, que alcançou um padrão de justiça que a maioria de nós não vai alcançar. Então, na cabeça dela era isso. A gente canta músicas que falam sobre essa história, mas a verdade é que a gente não faria também. Não faríamos. Mas o que ela não entende, que a gente não entende, é que se a gente chegasse para Abraão e perguntasse assim, Abraão, de onde você conseguiu força para levantar o cutelo? Porque ele chegou a levantar. Para levantar o cutelo, para decepar a cabeça do seu filho, oferecendo ele para Deus. De onde você tirou força? Como que você conseguiu? Você sabe qual seria a resposta de Abraão? Sabe? Eu creio que Deus me justificou. Eu creio que Ele me justificou. Eu tenho certeza que Deus já me aceitou. Eu não estou fazendo esse sacrifício para que Ele me aceite. Eu estou disposto a fazer esse sacrifício porque eu já sei que Ele me aceitou. E se Ele foi capaz de me aceitar, Ele é poderoso e misericordioso para trazer meu filho de volta. Mas eu sei que Ele já me aceitou. Ou seja, as obras de Abraão têm como resposta a justificação de Deus sobre a vida dele.
Ele conseguiu fazer o que ele fez porque Deus o justificou. Então, lembre-se, a justificação pela fé é que gerou a obediência de Abraão. Ok? A justificação pela fé é que gerou a obediência. O nosso modo religioso de pensar inverte isso. A nossa obediência é que fará Deus nos aceitar. As nossas obras, as nossas práticas é que fará com que Deus me perdoe, me ame, me salve e me aceite. Mas isso não é o Evangelho. O Evangelho é o oposto disso. Nós obedecemos porque cremos que o Senhor Jesus morreu para a nossa justificação. Amém? Então isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. É a boa notícia do que Deus já fez por nós. É a boa notícia do que Deus já fez por nós em Cristo Jesus. Agora, meu segundo ponto aqui é para falar sobre os resultados da justificação pela fé. Essa aceitação divina nos traz infinitos benefícios, abençoadores, maravilhosos, que eu vou aqui, no resto da carta, citar para você, mostrar para você. Mas eu quero já deixar claro aqui para você, que você entenda o seguinte: todas essas bênçãos que veremos, todos esses benefícios, todos esses resultados que nós herdamos, nós não conquistamos, nós ganhamos, todos eles foram comprados por Jesus. Foram comprados pelo sangue de Jesus. É muito importante que você compreenda isso. Muito importante. Todas as bênçãos de Deus foram compradas pelo sangue de Jesus. Todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida tiveram um custo, um alto custo. A única coisa que eu e você merecíamos era o inferno. Então, nós não receberemos o inferno, amém? Não receberemos o inferno. Receberemos e recebemos muitas bênçãos de Deus. Todas essas bênçãos, que a gente vai citar algumas aqui, todas elas tiveram custo e custaram o sangue de Jesus. Amém. Os resultados da justificação. A partir então do capítulo 5, Paulo começa a falar dos resultados da justificação. Primeiro resultado é, pode ler ali? Paz com Deus. Esse é o primeiro resultado da justificação, seguindo aqui a carta do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 5, do 1 a 11. Paz com Deus. A Bíblia ensina que o homem está em guerra com Deus, em inimizade com Deus, e Deus em inimizade com o homem. Essa ideia do evangelicalismo brasileiro, que a gente costuma usar, né? Deus te ama e eu também, não retrata muito fidedignamente o que ensina as Escrituras sobre o sentimento de Deus ou a posição de Deus para com os homens. Romanos capítulo 1 mostra um Deus irado, cuja ira se manifesta dos céus contra toda a impiedade. Toda a impiedade. Ora, mas eu não vejo, pastor Márcio, eu não vejo raio caindo do céu como caía, eu não vejo o chão se abrindo como acontecia, eu não vejo o dilúvio. Sim, na verdade, pastor Márcio, eu vejo até uma tolerância muito grande da parte de Deus. Parece que Deus está deixando. Aí está a ira de Deus. É Deus deixar o homem pecar. Deixar o homem em seu próprio pecado. Não puni-lo imediatamente. É a pior das disciplinas divinas. É a pior da manifestação da ira de Deus. Quando Deus descia fogo do céu e queimava alguém lá em Israel, o povo todo se enchia de temor e se voltava para obedecer a Deus, ainda que não fosse. Mas hoje você não vê isso. Deus não cobra ao ser humano no fim da tarde, no fim do dia, no fim do mês, como faz o patrão. Mas o apóstolo Paulo fala que Deus os entregou. Por 3 vezes no capítulo 1 de Romanos ele fala, Deus os entregou aos seus próprios pecados. Deus deixou a corda, soltou a corda. Mas ele tem um dia para derramar a sua ira. Um dia para que toda iniquidade sofra justiça divina. Portanto, a relação do homem para com Deus é uma relação de inimizade.
Não é uma relação tranquila, é uma relação de guerra. Ok? Portanto, o primeiro benefício da justificação é a paz com Deus. No capítulo 5, Paulo começa dizendo: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Então, qual é o primeiro benefício, o primeiro resultado, a primeira experiência até, que você prova, que você sente quando você é justificado? Paz com Deus. A sua alma experimenta paz com Deus. Eu não sei se todos aqui conseguem lembrar do momento, do dia, mas eu já ouvi muita gente falar: pastor, eu ouvi a sua mensagem, eu me converti, e na hora da conversão eu senti uma leveza incrível, quase que eu poderia flutuar. Já ouviu alguém falar assim? Algum crente dizer isso? Por quê? Pela primeira vez em sua existência, a alma daquela pessoa experimentou paz com Deus. Paulo explica que essa paz só foi possível por causa da imputação divina. Os versículos 12 a 21 do capítulo 5, ele fala aqui, ele falou isso no ano passado: Deus depositou a culpa de Adão sobre cada um de nós, porque ele estava lá como nosso representante federal. Ele também diz que depois Deus depositou a nossa culpa sobre o seu Filho Jesus, porque ele também estava lá na cruz nos representando. E por fim, Deus depositou a justiça de Cristo sobre nós que cremos em Jesus. Então nós herdamos uma justiça que Cristo conquistou com a sua vida perfeita. Depois disso, então, no capítulo 6, Paulo fala do segundo resultado da justificação, que é a libertação do domínio do pecado. O capítulo 6, versículo 18, enfatiza isso. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Veja, libertados do pecado. Nós éramos escravos do pecado, mas ao sermos justificados, nós somos libertos do pecado. O pecado era o nosso senhor, era o seu senhor. O pecado mandava em você, o pecado tinha controle sobre a sua vida. Paulo retrata isso lá no capítulo 7, quando ele fala: meu Deus, o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero, acabo fazendo. Não é isso? Não é essa experiência universal? Universal. Eu já vi crente e ímpio dizer a mesma coisa. A mesma coisa. Mas o bem, rapaz, não adianta. O bem que eu quero fazer eu não consigo. E o mal que eu odeio eu acabo fazendo. O que é isso? Escravidão. Mas Paulo diz que nós fomos libertos do pecado e nos tornamos escravos da justiça. O pecado deixou de ser o nosso senhor e passou a ser o nosso inimigo. Veja que mudança radical é essa. Veja, nenhum escravo podia sonhar em ser inimigo do seu senhor. Só dele falar isso ele morreria. Mas o pecado deixou de ser o nosso senhor e passou a ser o nosso adversário. Antes, como escravo, você simplesmente obedecia ao pecado. Hoje, como inimigo, você luta contra ele. Amém? Se você não luta contra o pecado, né? Se você não luta contra o pecado, ora, então alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. O ímpio, ele, por falta do Espírito Santo, ele não tem noção de que luta contra o pecado. Ele não tem noção de que ele é escravo do pecado. Ele não tem noção de que há um Senhor dominando a vida dele. Então ele não luta, ele se entrega ao pecado. Ele não resiste ao pecado, ele se entrega ao pecado. Uma vez um cristão chegou, vários já falaram mais ou menos a mesma coisa. Chegou para mim e falou assim: pastor, eu acho que eu não sou crente. Por quê? Porque eu vivo lutando contra o pecado. Eu disse: mas essa é a prova de que você é cristão. Essa é a prova de que você nasceu de novo. Se você não tivesse nascido de novo, você não estava lutando contra o pecado. Você estaria rendido ao pecado. É porque há um Espírito Santo agora dentro da sua vida. Ele então milita com a sua carne. E essa briga, essa luta aí vai permanecer até Jesus voltar, até o Senhor Jesus voltar. Mas tenha certeza de uma coisa: você não é mais escravo do pecado, o pecado não é mais senhor na sua vida, ele não manda mais em você. Por isso, o crente é o único que peca porque quer. Peca porque quer. O ímpio é obrigado a pecar, o crente não.
O crente ele pode pecar e pode não pecar, como dizia Agostinho. Posso pecar e posso não pecar. Ele pode pecar se ele quiser. Agora mesmo eu posso pecar. Mas agora mesmo eu posso não pecar. Porque o pecado não é mais o meu Senhor. Você morreu para o pecado. E por isso, ele já é o inimigo vencido. Resta apenas a libertação do seu corpo do pecado pela morte física e pela ressurreição. Ainda estamos em um corpo de pecado e isso ainda nos fragiliza, isso ainda nos debilita, isso ainda nos limita. Mas esse dia de libertação absoluta, conclusiva e final já está marcado. O capítulo 7 até o capítulo 8, versículo 3, Paulo fala sobre o terceiro resultado da justificação, que é a satisfação da lei. A satisfação da lei. Capítulo 7 até o capítulo 8, versículo 3. Paulo retrata a lei, aqui no capítulo 7, como um marido exigente, que a gente não consegue, a quem estamos submissos. Um marido muito exigente, muito rigoroso, que nós, que é nosso marido, e nós estamos submissos a ele. Nós estávamos casados com a lei. Casados com a lei. E ela era o nosso Senhor. Ok? No tempo de Paulo, bem diferente dos tempos atuais, o marido era o senhor da mulher. Assim como o escravo, tinha um senhor sobre a vida dele. E ele fazia o que quisesse com aquele escravo. Nos tempos de Paulo, o homem, o marido, ele era senhor da sua mulher. E ele fazia quase qualquer coisa que ele quisesse com ela. Poderia quase tratar ela como uma escrava. Quase. Sem entrar em detalhes aqui, essa era a realidade. Então, nós estávamos casados com a lei. Ela era o nosso Senhor, o qual nunca conseguíamos satisfazer, nunca conseguíamos agradar a lei, satisfazer a lei. Então, todo o capítulo 7 de Romanos fala do nosso fracasso com a lei de Deus. Paulo cita o fracasso dele, aparentemente, mas para falar do meu e do teu fracasso. Como eu disse, quando ele fala ali, o bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero é o que eu acabo fazendo, quem aqui já não se identificou, não falou algo parecido em suas orações? Meu Deus, eu quero andar certo. Eu chegava a momentos, irmãos, que eu sempre fui, assim, antes de conhecer o Evangelho e tal, eu fui criado na igreja, mas sempre fui um crente meia tigela. Então, assim, a minha vontade mesmo era abandonar, mas eu não tinha nem coragem para fazer isso, largar a igreja e ir embora. E era novo também, minha mãe não deixava. Mas havia aqueles cultos, sabe? Aqueles cultos que faziam a gente lembrar que Deus existe. Não tem uns cultos assim, que fazem a gente lembrar que Deus existe. E aí, eu senti alguma coisa no culto, que me dava vontade de ser crente. Não era todo culto, aliás, eram raros esses cultos lá. E me dava vontade de ser crente. E eu falava assim, Deus, me mata quando eu sair daqui. Eu falava assim. Porque esse é o momento que eu me sinto mais salvo, mais crente, mais teu, mais obediente. Eu sei que eu vou sair ali amanhã eu já estou vacilando. Olha que loucura. Então, Romanos 7 descreve isso, o nosso fracasso para com a lei de Deus. Está fazendo sentido para você? Ok? O nosso fracasso para com a lei de Deus. A única forma de nos libertar da lei era morrendo. Porém, nós morremos em Cristo. Quando Cristo morre, isso é um mistério. Cristo morreu há 2.000 anos atrás. 2.000 anos atrás. Quando ele morreu, você não estava vivo. Mas a Bíblia diz que quando você crê em Jesus, se você crê em Jesus agora, é como se você tivesse morrido junto com ele lá. Aleluia. A fé liga você ao que Cristo fez. Para Deus é como se ali na cruz você estivesse ali. Isso é um mistério. Mas é o que ensina a Escritura Sagrada.
Então, nós morremos em Cristo. Amém? O único cuja vida e morte satisfez plenamente a lei. Jesus foi o único que se submeteu à lei plenamente, Gálatas 4:4, e satisfez a lei totalmente. Capítulo 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Olha a prova bíblica aqui do que eu estou dizendo. Vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo. Olha que maravilha! Por meio do corpo, não do seu corpo. Por meio do corpo de Cristo, você morreu para a lei. Para pertencer a outro. Aquele que ressuscitou dos mortos. A fim de que venhamos dar frutos para Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Cristo cumpriu toda a lei. E ao cumprir toda a lei, ele se torna Senhor também da lei. Ele se torna Senhor da lei. E assim nós deixamos de ser servos da lei para sermos servos de Cristo Jesus. Você entende isso? E isso aqui é isso aqui que o crente moralista não entende. É isso que muitos cristãos não compreendem. Então, já que esse papo aí de salvação pela graça, então agora eu vou viver do jeito que eu quiser. Eu vou me entregar ao pecado, eu vou viver na bagunça, eu vou viver do jeito que eu quiser. Não, querido. Sabe por que não? Sabe por que não? Porque Cristo te salva, Ele salva você da condenação para se tornar o seu Senhor. O seu Senhor. E a coisa mais triste que eu tenho encontrado na igreja brasileira são cristãos que são senhores de si mesmos. Eles realmente acreditam que são cristãos, sendo senhores de suas próprias vidas. Eles realmente acreditam que isso passa na cabeça de Deus, que Deus confabula essa ideia. Mas isso é absolutamente impossível. Impossível. Ou você tem Cristo como Senhor e é salvo, ou você não tem Cristo como Senhor da sua vida e não é salvo. Ele te redimiu do pecado para tornar Senhor da sua vida. Agora, quão diferente é Cristo da lei? Quão diferente é ter Cristo como Senhor do que ter a lei como Senhor? Você vê Cristo toda hora dizendo isso. Ele fala assim, o que disse Moisés? Né? E aí tem lá, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. O que disse Moisés? Ou seja, o que diz o Senhor a lei? Diz isso, isso, isso. E aí ele fala assim, eu, porém, vos digo. Quando Cristo dizia isso, toda vez que ele diz isso várias vezes, ele está dizendo, aqui está alguém que é Senhor, inclusive da lei. E quer ser o seu Senhor. Portanto, esse é outro benefício da justificação. Você satisfaz a lei, mas de que forma? Veja, nós deixamos de ser servo da lei para nos tornarmos servos de Cristo, mas esse assunto sobre as exigências da lei não termina no capítulo 7. Ele vai até o início do capítulo 8. Então eu quero que você veja aí, capítulo 8 de Romanos, versículo 1 a 4. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. 2. Por quê, Paulo? Por que não há mais condenação da lei? Por que a lei não pode mais nos condenar? Por quê? Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Por quê? 3. Aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, pela minha carne, pela nossa carne, Deus o fez. O que a lei foi incapaz de fazer, Deus fez. O que a lei foi incapaz de fazer? A lei foi incapaz de me justificar. A lei foi incapaz de me salvar. A lei foi incapaz de me tornar aceito por Deus. O que a lei foi incapaz de fazer, Deus fez.
Como Deus fez? Ele fez assim, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que, olha o guardo, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha o que o apóstolo Paulo está aqui revelando para mim e para você. Por causa da morte de Cristo e da sua justificação, nós nos tornamos agradáveis à lei e a lei agradável a nós. As justas exigências da lei foram plenamente satisfeitas em nós. Imagine aqui esse exemplo. A lei como o marido mesmo, né? O marido exigente, que a gente nunca conseguia, como eu disse, nunca conseguia satisfazer. Porque Cristo satisfez. Esse marido que é a lei de Deus, ele olha para a gente satisfeito. Como se nós tivéssemos vivido a vida perfeita que Jesus viveu. Em Cristo nós somos uma plena satisfação para a lei. Amém? Amém. O quarto resultado da justificação: vida guiada pelo Espírito. Capítulo 8, então, agora a partir do versículo 5 até o 14. Vida guiada pelo Espírito. Então, primeiro, paz com Deus. Paz com Deus. Ainda que você erre, ainda que você peque, você nunca perderá mais essa paz. Nunca. E a paz com Deus, ela determina a paz com todo o resto. Pode estar todo mundo em guerra contra você. Mas se você está em paz com Deus, o pessoal vai fazer guerra sozinho. Mas além da paz com Deus, a libertação do domínio do pecado. Além da libertação do domínio do pecado, a satisfação da lei. Além da satisfação da lei, então, a vida guiada pelo Espírito Santo. Veja, antes nós éramos, já disse aqui, escravos do pecado. Nós tínhamos o pecado como Senhor. Nós éramos escravos da lei. Tínhamos a lei como Senhor. E éramos escravos da própria vontade. É isso aqui que muitos cristãos também não compreendem. Quando falam sobre livre-arbítrio. Não é que o homem não tenha vontade. Se você, ao ensinar sobre o Evangelho, né, dizer que o homem não tem vontade, você está errando. O homem tem vontade. O que a Bíblia ensina é que ele é escravo da própria vontade. Então é nesse sentido que não existe livre-arbítrio. Existe arbítrio, mas ele não é livre. Esse arbítrio é escravo do próprio arbítrio, é escravo da própria vontade. Antes de se converter, antes de ser regenerado, você não consegue escolher senão a sua própria vontade. Ok? Agora, depois que você se converte, aí sim, você é livre. Livre. Para escolher a vontade de Deus no lugar da sua. A vontade de Deus no lugar da vontade dos outros. Você é livre. Você é livre, irmão. Você é livre. Agora, como isso acontece? Nós passamos a amar o que o Espírito Santo ama. Nós temos a mesma paixão que o Espírito tem, que é o anseio pela glória de Cristo. Aleluia. O versículo 5 do capítulo 8 diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltado para o que a carne deseja. Está aqui. É assim. Tem a mente sempre voltada para o que a carne deseja e só o que a carne deseja. É por isso que eu disse aqui que é uma incoerência um cristão que é senhor de si mesmo. Isso é impossível, um cristão ser senhor da sua própria vida, senhor de si mesmo. Por isso que eu falei, quando eu vim ontem para cá, o meu plano, o nosso plano, o plano era a gente estar aqui. Mas eu não me mando. Eu faço planos, mas a resposta final é do Senhor. É do Senhor. E é muito
muito melhor viver assim. Né? Deus me livre contar comigo. Deus me livre me mandar. Deus me livre. Muito melhor é ter um Senhor, como o Senhor nosso Deus, através do Espírito Santo, governando a nossa vida. Quem vive a vida, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Ter a mente voltada para o que o Espírito deseja é uma vida guiada pelo Espírito, que faz a gente provar paz, que faz a gente provar vida. Nós precisamos aproveitar mais disso, ser mais sensíveis ao Espírito Santo, mais sensíveis aos seus impulsos, à sua voz, à sua direção. Tem hora que o Espírito Santo nos chama, tem hora que ele tem que empurrar, né? E a gente não acorda. Antes, nós queríamos, a gente nem queria e nem podia agradar a Deus. Não havia nem vontade e nem capacidade. Mas, hoje, nós não só podemos agradar a Deus, nós queremos agradar a Deus. O versículo 6 ele fala: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode. Veja, não é só que ele não quer, ele não pode agradar a Deus. Mas você, meu irmão, escute, você pode agradar a Deus. Não deixe nada fazer você crer fora disso. Você pode agradar a Deus. Pode. A pergunta é: você quer? É o seu desejo? O poder para você agradá-lo já está na sua vida. Você quer, em seu querer, é o que você quer. Mas agora nós queremos. Agora nós podemos. Esse é outro resultado da justificação. O quinto resultado da justificação é o espírito de adoção. Capítulo 8, então, versículo 14 a 27. Porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Isso aqui não é pastor que ensina, não se aprende em seminário, nem lendo livros. Saber que você é filho de Deus, ter a certeza de que você é filho de Deus, é um testemunho interior do próprio Espírito de Deus. O próprio Espírito de Deus. Se alguém chegar para mim e falar assim: pastor Márcio, será que eu sou filho de Deus? Eu digo: com certeza não. Porque se você não tem certeza que você é, se o Espírito é que testifica com o seu Espírito, é o mais profundo testemunho da sua alma. Os justificados pela fé receberam o Espírito de filhos e o Espírito do Filho, irmãos. Entende? Não mais espírito de escravo, mas sim espírito de filho. É assim que Deus te vê, como filho, não mais como escravo. Mas você também recebeu o Espírito do Filho de Deus. Ele é que te dá certeza de filiação. Ele é que geme em suas dores. É Ele que ora dentro de você. Esses são benefícios maravilhosos da justificação. O sexto e último resultado da justificação é a segurança da salvação. Versículo 28 até o 39 do capítulo 8. Essa segurança da salvação, ela vem da certeza de que Deus age em todas as coisas. Eu estou escrevendo um outro livro chamado Certezas. Já há alguns anos já trabalhando nessa obra. Certezas, que é baseado nesse capítulo aqui, principalmente nesse capítulo aqui. É uma exposição desse capítulo aqui. A segurança de que você é salvo. A segurança de que você é salvo vem da certeza de que Deus age em todas as coisas para te preservar. Todas as coisas para te levar ao propósito eterno.
todas as coisas. Não só as coisas boas, mas até as coisas ruins. Acredita nisso? Enquanto eu estou falando, há um Deus agindo. Deus age em todas as coisas. Quando eu fiquei ontem preso no trânsito, Deus não parou de agir, Ele estava agindo. Quando chega o diagnóstico, né, e você vê que está com uma enfermidade, Deus não parou de agir, Ele continua agindo. Em todas as coisas que acontecem na sua vida, sejam boas ou ruins, todas as coisas, Ele está agindo. Para quê? Para que Ele está agindo? Para te levar ao propósito eterno. Aleluia. É daí que vem a segurança da nossa salvação. Muita coisa vai dar errado, mas no final tudo vai dar certo. Versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Todas. Amém? Todas. Mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido. Quem está convencido? Eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada vai nos separar de Deus. Aleluia. Você está convencido disso? Amém. Amém? E aqui então surge uma pergunta. Aqui surge então uma pergunta. Se a salvação é pela graça e não pelas obras da lei, então os judeus que receberam a lei não foram salvos? Como que a gente lida então com isso? Para responder essa pergunta, Paulo escreve então o capítulo 9, 10 e 11. Onde ficam os judeus nessa salvação, no Evangelho, nessa salvação pela graça? Onde eles ficam? O capítulo 9, eu não vou ler, capítulo 9, fala da eleição de Israel no passado. Depois você vai ler. O capítulo 10 fala da rejeição de Israel no presente. E o capítulo 11 fala da salvação de Israel no futuro. Deus escolheu, prometeu salvar, e Ele vai salvar. Amém? Amém. Porque Deus não mente, Ele é fiel a Ele. Então Ele elegeu, Ele prometeu a Abraão, aos patriarcas. Agora, o capítulo 10 fala da rejeição de Israel como nação. Mas o capítulo 11 fala da salvação de Israel no futuro. Israel não será salvo por causa de Israel. Israel será salvo apesar de Israel. Entende? E é assim com a gente. Você não é salvo por causa de você. Você é salvo apesar de você. Deus é fiel a Ele mesmo. É o nome dele que Ele tem que honrar. São as promessas dele, que Ele jurou a Ele, que Ele vai honrar. E Ele prometeu a Abraão que por meio de Jesus salvaria de todas as nações da terra. Não todas as pessoas, mas de todas as nações da terra. Mas esses 3 capítulos servem para nos responder a uma pergunta cuja resposta difere do dispensacionalismo. Se a salvação é pela graça, como que os judeus do Antigo Testamento foram salvos? E a resposta é, eles foram salvos pela única forma que alguém pode ser salvo. Pela graça de Deus em Cristo Jesus. Romanos 11, versículo 5. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Ele está falando aqui de Israel. De descendentes de Israel. E no 6 ele fala, e se é pela graça, já não é mais pelas obras, porque se fosse, a graça
já não seria graça. Com isso, Paulo está dizendo que não existem duas formas, nem duas sequer, de salvação. Salvação pela lei, salvação pela graça. Salvação pelas obras, salvação pela fé. Só há salvação pela fé na graça de Cristo Jesus. Depois de mostrar que os judeus não estão excluídos dessa salvação pela graça, então Paulo se volta para os gentios. Capítulo 11, versículo 13. E aqui eu quero que você redobre sua atenção. Estou falando a vocês, gentios. Veja, ele fala dos judeus, depois, agora ele já se volta novamente para os gentios. Ele se volta para nós. Ele fala, Romanos 11, 13. Estou falando a vocês, gentios. Visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério. Na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúmes em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será da sua aceitação? Senão vida dentre os mortos. 16. Se a santa parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, como a massa também o é, se a raiz é santa, os ramos também o serão. 17. Se alguns ramos foram cortados, e você, e ele está falando de você mesmo, da gente, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre outros, e agora participa da ceifa que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra os ramos. Não se glorie contra os judeus. Versículo 18 ainda. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. 19. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. 20. Está certo. Está certo. A rejeição dos judeus, do capítulo 10, foi a bênção de Deus para enxertar você na salvação prometida a Abraão. Agora, eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas temas. Antes de ir para o 21, quando eu estava meditando isso daqui, essa semana, eu fui tomado de um temor em pensar quantos cristãos que a gente encontra que são caracterizados pela soberba, pelo orgulho, pelo ego inflado. E é absolutamente, sabe, irmãos, não existe cinzas aqui, a cor cinza, é preto ou branco. O Evangelho, lá no capítulo 4 de Romanos, Paulo já fala isso. Quem acha que salvação é salário, vai se orgulhar. O orgulho estará presente no coração de quem acreditar que salvação é salário. Você trabalha até o fim da vida, e no final da vida Deus te dá salvação. Essa pessoa não conseguirá se libertar do orgulho no seu coração por toda a sua vida. Não conseguirá. De forma que, se uma das razões pelas quais, ou a principal razão pela qual Deus te salva é glorificar o nome dele, ele faz isso humilhando você. Ele faz isso derrubando o seu orgulho, destruindo o seu orgulho. Como disse Paulo, eu me glorio não me glorio senão na cruz de Cristo. Eu me orgulho das minhas fraquezas, não das minhas vitórias, não da minha força, da minha fraqueza. Portanto, é absolutamente incompatível, impossível que um cristão salvo pela graça de Deus possa ao mesmo tempo armazenar no seu coração o orgulho. Se ele se manifesta dentro do seu coração, você sente nojo, como se tivesse colocado a mão em estrume, para não dizer outra coisa. Né? Ninguém que põe a mão no estrume de gente fica confortável, certo? Ou de animal que seja. Quando eu chamo o orgulho de o fedor da alma. E aqueles que estão vivos em Cristo, quando o orgulho se manifesta em si mesmos, eles logo sentem, se incomodam, têm nojo e pedem a Deus misericórdia. Então aqui, voltando então, Paulo está falando, olha, nós gentios
Nós não, na figura que ele usa aqui, nós não éramos os ramos naturais. Nós somos enxertados. E aí ele fala, não se, e os ramos naturais, que são judeus, foram cortados. Mas ele fala, Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Mas ele fala assim, não se orgulhe sobre eles. O que Paulo está dizendo é que nós não temos vantagem sobre os judeus. Eles achavam e acham que tem vantagem sobre os gentios porque receberam a lei. Romanos capítulo 2. Como nós crentes da igreja, nós achamos que temos vantagem sobre os ímpios porque nós temos a palavra. Não temos. Não temos. Não temos. Por que você está aqui dentro e não lá fora? E por que aquele lá está lá fora e não aqui dentro? Não é porque você tem qualquer vantagem. É pela misericórdia do Senhor. É pela misericórdia do Senhor que você está aqui. É pela misericórdia do Senhor que você permanece aqui. Então, onde está o lugar do orgulho? O espaço para o orgulho. Por isso que a igreja deveria ser um ambiente de humildade. Aleluia. Sabe? Um ambiente onde tudo deveria ser movido pela humildade cristã, espiritual. Para mim tem se tornado cada vez mais complicado me relacionar com cristãos. Por conta disso, só por conta disso, não é por conta dos pecados. Não é por conta dos pecados. Deus ele tolera o seu pecado, ele não tolera o seu orgulho. Ele não tolera o seu orgulho. O humilde, o pecador que se humilha, Deus lhe dá graça. Mas o orgulhoso, ele vira o rosto. Portanto, toda essa verdade que a gente está aqui recebendo, deve gerar dentro de nós, agora mesmo, o quê? Qual é o sentimento espiritual? Qual é o sentimento cristão? Versículo 21. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza, e de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou endurecimento por parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. Assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor, que servirá de Jacó, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover seus pecados. Quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons de Deus, 29, e os chamados de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia graças à desobediência deles. Assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam misericórdia graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos debaixo de desobediência para exercer misericórdia sobre todos. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que lhe recompense? Pois dele, para ele, por ele, são todas as coisas, a ele a glória para sempre. Amém. Amém. Dito isso, irmãos, Glória a Deus. Paulo então usa a conjunção do capítulo 12. Portanto, irmãos. Portanto, irmãos. Ou seja, sabendo de tudo isso, você entendeu? Recebeu? Fez sentido para você? Aleluia. Sabendo de tudo isso, ou seja, portanto, meus irmãos, como nós devemos viver a partir dessas verdades? Que tipo de vida devemos ter, conhecendo e crendo em todas essas verdades do Evangelho? É isso que nós vamos estar vendo amanhã.
se Deus quiser. Vamos orar. Pai querido,